Encontrar e buscar o reino de Deus em mim só acontece no paradoxo da fé. Esse buscar é um entregar, é um descansar, é um aceitar, é um assumir, é um confiar, é um crer. A gente encontra o reino de Deus quando descansa em Deus. A gente encontra o reino de Deus quando confia. A gente encontra o reino de Deus quando aceita o cuidado do amor de Deus por nós. E quando a gente submete o coração à vontade de Deus. E a vontade de Deus não é pule do pináculo do templo embaixo. A vontade de Deus para você não é conquiste o mundo para mim. Isso é proposta de Satanás a Jesus nas tentações. O reino de Deus não é transforme pedras em pães. O reino de Deus não é erga esta torre em meu nome. O reino de Deus é converta o seu coração à confiança. Converta o seu coração ao amor. Converta o seu coração à misericórdia, ao perdão. Converta seu coração ao descanso na provisão de Deus. Converta seu coração à certeza do amor de Deus por você, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o reino de Deus acontece como pacificação do coração em Deus, como expansão da consciência de Deus em nós, como decisão interior de descansar. Não que isso me tire do cotidiano responsável, mas a minha responsabilidade não será neurótica. Eu vou trabalhar porque gente sadia trabalha, eu vou estudar porque gente sadia estuda, eu vou participar de todas as coisas úteis e boas na sociedade, porque não é bom que o homem esteja só, gente sadia troca, se dá. Mas nenhuma dessas coisas serão para mim feitas com ansiedade nem com desespero. Elas vão ser feitas como fruto do amor, da graça, da misericórdia, do que é bom, do que é útil, do que é sadio. Mas eu não terei o engano nem o equívoco de pensar que elas podem, em sendo feitas, substituir o local existencial do reino de Deus em mim. O reino de Deus se estabelece em mim quando pela confiança e pela fé eu me submeto ao mandamento de Deus, que é amor. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Esse é o mandamento, é o novo e único mandamento da fé de Jesus. O reino de Deus se estabelece em mim quando eu me submeto a isso. E Deus não está pedindo de mim, e Jesus no Evangelho não pede de mim nada que todos nós não digamos que são as coisas boas da vida. Ele pede que a gente ame, ao invés de odiar. Ele pede que a gente perdoe, ao invés de se amargurar. Ele pede que a gente se levante, ao invés de se prostrar. Ele pede que a gente confie, ao invés de descrer. Ele pede que a gente se esperance, ao invés de abortar esperança. Ele pede que a gente trate bem os outros na mesma medida em que a gente gostaria de ser tratado e que nós nunca desistamos de fazer o bem, porque quando eu faço o bem, o maior beneficiado sou eu. Então só um doido pode dizer que não quer aceitar o reino de Deus. O indivíduo tem que estar com uma perversidade instalada dentro dele. No reino de Deus, Jesus diz assim, não traia as pessoas porque você não gosta de ser traído. Isso é ruim? Não trair só é ruim para o perverso. Mas para quem está querendo o que é bom, é toda bondade. Quando ele chega e diz, olha, o reino de Deus é dizer sim quando é sim, dizer não quando é não. Porque o que passa disso vem do maligno. Ele está dizendo para a gente se ater à realidade, à verdade, ao que é. Isso é mal?
Ou será que o que é bom é construir fantasias, é elaborar tramas, é fabricar coisas que não existiram? Por isso eu digo, só um ser perverso pode não querer a instalação do reino de Deus em si, porque o reino de Deus só carrega isso. Ele não vem fazendo com que a sua alma seja reduzida a um terço. Isso é a religião que faz. A religião é que pega as pessoas e as estraga. Eu conheço um bocado de gente que antes de se tornar religioso era gente muito boa. Depois que eles se converteram à religião, eles se tornaram intragáveis, insuportáveis. Assim, é um sacrifício caminhar com eles. Você tem que andar assim com toda a generosidade, porque eles são vociferantes, hostis, preconceituosos, cheios de juízo, arrogantes, donos da verdade, sem misericórdia, perversos. No fim vão ficando maus. Falando em reino de Deus, mas é aquele reino de Deus da torre. É o reino de Deus de tijolo, é o reino de Deus de cimento, é o reino de Deus de dinheiro, é o reino de Deus de oferta, é o reino de Deus de correntes, é o reino de Deus de bispos e líderes, é o reino de Deus de hierarquias, é o reino de Deus de vaticanos, é o reino de Deus de importâncias humanas, que não tem Deus. Aquilo é só uma panaceia, um circo sem Deus. Só gente entupida e sem discernimento é que não vê isso. O reino de Deus se constrói aqui. Agora tem uma coisa. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é justo, o que é bom, o que é reto. Porque o reino de Deus se estabelece dentro de mim, como relação minha com Deus e como submissão minha ao mandamento do amor de Deus pela fé. Aí o trono de Deus se estabelece em mim, o reinado de Deus. Eu tenho dentro de mim o trono de Deus, o reinado de Deus, o reino de Deus, o senhorio do Criador, que é meu Senhor em mim. Isso não pode me fazer mal, pode? Você ter Deus na vida pode fazer mal a alguém? Ter os deusinhos da religião é que destrói. Agora Deus, conforme Jesus ensinou, pode fazer mal? Só faz mal ao diabo. Mas a gente que quer o que é bom, não. Então o reino se estabelece em mim, e a sua justiça se manifesta nos meus atos, na minha maneira de ser, de me conduzir. Eu deixo de lado as parcialidades, eu tento abandonar todo preconceito, todo juízo, tento olhar para o meu próximo com toda a misericórdia e graça, sabendo que eu mesmo recebo graça de Deus todos os dias. Agir com equanimidade, com equidade, com verdade, com propriedade é manifestar a justiça do reino. E aí Jesus diz: o reino estabelecido como submissão nossa ao mandamento do amor no coração. E como prática de justiça, não de legalismo, não de fanfarrismo moral e ético, mas de justiça discreta, boa, mansa, que não trombeteia, que não se autopropagandeia, que faz coisas singelas e não mostra que fez, deixa a vida contar a história da própria verdade da justiça praticada. Quando isso acontece, Jesus disse que isso faz surgir uma síntese de poder silencioso, mais forte do que qualquer bomba. Ele disse: façam isto e creiam que todas as coisas necessárias à vida serão acrescentadas a vocês. Não há aí nenhuma promessa de que você vai se tornar o Bill Gates, porque o Bill Gates tem bilhões de vezes mais do que a vida dele precisa. A promessa é que você vai ter tudo que a sua vida precisar, dentro e fora de você. Dentro é paz, é alegria, é gozo, é consolação, é esperança, é fé, é bom ânimo. Do lado de fora é justiça na relacionalidade, é bondade nos vínculos, é misericórdia com o fraco. E para com você mesmo, não é autoindulgência, ao contrário, você vai se tratar com o rigor dos seres responsáveis, mas sem nenhuma neurose,
Porque o reino de Deus não estará estabelecido em você por causa da sua justiça. Sua, o que eu estou falando é sua. Sua. Num português errado, misturando tu com você, por causa da tua justiça, entendeu? Não.